Se Deus é alguém com quem você se encontra uma vez na semana, ele não é o teu Deus, ele é teu hobby. O Inverso está no ar. Tudo bem contigo? Bem-vindo. Mês bom, né? Para muitos é mês de trabalho, mas para outros também é um pouquinho de férias, final de janeiro, um ano que já começou e a gente está aqui junto para bater aquele papo especial. Você já sabe que o Inverso é esse momento entre amigos, onde a gente fala, a gente ri, a gente chora, a gente lê a Bíblia, a gente concorda, às vezes discorda, contanto que a gente aqui esteja sempre conversando um pouquinho sobre aquilo que vale, aquilo que dura, aquilo que é eterno. Por isso, só para te lembrar, inverso por quê? No mundo de ponta cabeça, quando a gente pensa de um jeito invertido, a gente alinha as coisas no sentido certo, do céu. Podemos remar contra a correnteza e a gente segue em frente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso que você é bem-vindo para comentar, para compartilhar, para dar aquela tua curtida e seguir com a gente a bênção de termos a família do Inverso. E agora, falando sobre o tempo, porque escolhemos exatamente para esse mês de muitas férias, muito começo de ano, muita reflexão da vida, a gente discutiu um pouquinho sobre a bênção que Deus nos dá, que é o tempo. Dizem por aí que o tempo é como um encantamento, você nunca tem o quanto você gostaria. E ele escorre pelos dedos, e você pisca o olho e de repente já passou uma década. E é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho aqui, com gente muito bacana. E eu já começo com elas que estão chegando aqui pela primeira vez. Eu já vou deixar o experiente para depois, eu vou ser bem educado. As mulheres primeiro, embora não vieram. Malu, tudo bem contigo? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Eu tenho aqui um pouquinho da tua história, aqui do teu currículo, só que a produção com você foi diferente. Escreve um monte de coisa sobre cada um, pra você só esquecer assim, ó, Malu, esposa do Rodriguinho, Tá e é ótimo. tudo que eu tenho. Não precisa falar mais. Agora vai ter que me explicar por que todo o teu currículo é esposa do Rodriguinho. É brincadeira isso, hein, Jaque? É isso aí, ó. Vamos lá, fala um pouquinho pra gente. Quem é Malu? Eu sou esposa do Rodriguinho. Isso! Ele já participou algumas vezes aqui. Várias vezes. Gente, pra você lembrar aquele rapaz barbudo que sempre vem conversando com a gente, umas perguntas, umas ideias, umas coisas às vezes. Mas aí os likes estavam subindo muito, aí eu pedi pra tirar. Tava aparecendo demais o maridão, você já cortou, Eu falei, segura. não, é muito saudável. Agora sou eu. Isso, aí eu Quem vim é Malu? analisar aqui. Vamos lá. Quem sou eu? Eu sou mãe de duas meninas, Alice e Helena, esposa do Rodriguinho, professora no Colégio Adventista, e sou uma aprendiz. Que legal. O que você gosta de fazer? Vamos lá. Eu amo ver documentários. Olha. Eu gosto muito. E eu amo falar com pessoas mais velhas, idosos. Porque eu acho que eu tive um apego muito grande com a minha avó. E essas pessoas me encantam e eu tenho vontade de abraçar e amo conversar. A Isa tá por aí? Chama a Isa pra vir falar com ela aqui. Tá bom. Não, a gente sempre briga com a idade da Isa aqui. Vamos lá. Gosto muito de conversar, ficar perto das pessoas. Amo comer comida nordestina, cuscuz, sopa. Olha aí. E é uma alegria pra mim. A vida é uma alegria. Todos os dias eu acho que Deus nos dá presentes e sou grata a Ele por tantas coisas que Ele já fez na minha vida. E pela oportunidade de estar aqui. Quando a produção entrou em contato com você, não, dessa vez é você, não é Rodriguinho, não. Ficou feliz, animada? Deu um medinho, né? Medinho? É. Ainda mais que a gente agora, pouco tempo atrás, mudou o tema, né? Aí eu falei... A gente fez uma brincadeirinha com ela, a gente ia entrar no ar, eu falei assim, ó, vai virar Apocalipse 13. Ela olhou assim em pânico, do que é isso? Não, Malu, vai tudo certo. Tudo certo, e agradeço. Eu acho que eu, estando aqui do lado de tantas pessoas Com o sábias, Henrique tá aqui, ótimo. a gente fala pouco, ele fala muito. Pelo Deixa contrário, quieto. nós vamos ouvir hoje o Dailson. Bom demais ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Tá, Malu? Vamos pra Anne. Eu tenho um nome completo aqui, mas a gente é tão próximo. É a Anne. Se apresenta. Vamos lá, que legal ter você com a gente. Já agradeço. Mas aqui, realmente, o grupo aqui foi longe no currículo e tanta coisa boa. Fala pra gente um pouquinho de você. Eu agradeço o convite, uma alegria estar aqui, uma responsabilidade estar aqui com pessoas de peso. Eu trabalho na área do desenvolvimento humano há pouco mais de 13 anos. 13 anos já. Amo lidar com gente, amo lidar com pessoas. Estou feliz de estar com o pastor Dailson aqui, que a gente já teve a oportunidade de gravar o Código Aberto. Foi do tempo do Código Aberto. Código Aberto. Olha. E uma experiência muito especial também.
Que mais que quer que eu conte? Não, Sou casada. Isso, currículo aqui, não vim pra falar de Apocalipse 13. Não, também assustou um pouquinho, né? Vamos lá. Um pouquinho. Gosto de cozinhar, gosto de ouvir histórias, gosto de aprender. Lá em casa a gente gosta muito, meu marido e eu, de sexta-noite, de fazer as nossas versões do Netflix. Opa! A gente faz Henrique Flix, a gente faz Aleixo Flix, a gente faz Goya Flix, a gente faz Odailson Flix. A gente pega os pastores que a gente gosta de acompanhar, assiste sermões de sexta-noite, depois do nosso culto, que a gente gosta muito. Que legal. Gosto de ler, gosto de... O que mais? Eu gosto de tanta coisa também. Gosto de gente. Ando apaixonada por pássaros depois que vim morar em Engenheiro Coelho. E é um presente de Deus os pássaros que ele me manda de manhã, de forma especial. Acordar bem cedinho. Nossa, eu gosto muito. E é isso, é um prazer, um privilégio estar aqui. Bom, Anny, bem-vinda. Agradeço. Bom ter vocês duas. Primeira vez no Primeira inverso, vez. então vocês vão sentir assim que o bate-papo é tranquilo, tá? A gente não para, a gente não corta, a gente não edita. Isso aqui, ó, começou a gravar, a gente fica pra bater esse papo bem leve e poder se identificar com o povo, né? Então tragam a história de vocês pra gente conversar um pouquinho sobre o tempo que sobra, né? Ou coisa boa, ou não, né? Ou não. Isso mesmo, produção? Seguimos, avançamos? Tudo na paz? E aí vem ele que já é veterano, gente. Já esteve com a gente aqui, mas agora eu vou deixar o meu amigo se apresentar, porque nesse período da primeira vinda para a segunda vez que está voltando, já mudou um pouquinho a vida, mudou um pouquinho a função, ampliou alguns horizontes. Henrique, você é parceiraço, cara. Tudo na paz? Tudo na paz. É pastor Henrique, gente. Então se apresente, diga pra nós, né, Henrique? Eu aqui quebrando o protocolo, que eu tenho que tratar como um pastor soberano. Mas aqui, né? aqui é o inverso, Inverso, né? né? Não tem nada de pastor soberano. Vamos lá. Brincadeira do amigo. Alegria de estar aqui novamente contigo, com a Anny, com a Malu, pessoas queridas. Da última vez que eu vim aqui, eu estava na igreja do NASP, Engenheiro Coelho, pastoreando aquela igreja. E nos últimos meses recebi um outro rebanho aqui na União Central Brasileira. E há 3 meses, 3 ou 4 meses, tenho trabalhado aqui. A alegria de trabalhar pertinho do Odailson, aqui no escritório da União Central Brasileira. Explicando um pouquinho mais, o pastor Henrique foi convidado aí a receber um chamado especial de Deus, né, através da igreja, para cuidar dos pastores de todo o estado de São Paulo, né? A gente chama de associação, da secretaria ministerial, hoje quase 700, mais ou menos. Por volta de 700, vamos arredondar um pouquinho bem. mais. Um pouquinho Sim, mais. Então, cerca mais. de 700 pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que compreendem mais de 2.000 congregações aqui, já quase chegando em 300 mil membros. É um batalhão de líderes e servos de Deus. E a gente tem aqui uma pessoa que cuida especialmente, claro, tem toda uma organização, para chegar a abençoar e orientar e acolher mais de 700 pastores. É uma baita responsabilidade, Henrique. Como é que tem sido esses primeiros meses? Você sentindo aí o que o inimigo tenta, né, para um pastor? Porque se atinge o pastor, atinge o rebanho, né? Mas também se o pastor está blindado, rebanho blindado. Então é um desafio imenso cuidar desse batalhão de líderes, né? É verdade, Odailson. Você perguntou como eu me sinto, né? Sentimento desde o comecinho, eu lembro os primeiros anos de ministério na capelania, associado, departamental de jovens. E em cada transição dessa, o sentimento sempre foi de pequenez, sempre foi de impotência, mas aliado a muita paz. De um Deus que dirige o ministério, de um Deus que dirige a sua igreja e que está sempre conosco para cada desafio que ele apresenta. Está conosco aqui presente neste lugar, nesse momento, que é um desafio também, estarmos aqui. Então, um sentimento de paz, de gratidão, de alegria a Deus, de temor a Ele e de dependência completa para realizar aquilo que Ele chamou a gente para fazer. Que legal, é uma benção. O pastor Henrique tem muitos sermões aí no YouTube para você acompanhar. Quando o pastor Henrique prega, a gente vê Deus usando e é bom demais, né? É verdade. Então ele faz parte aí verdade. do Henrique Flix. Exatamente. Né? Eu fui ovelha dele no NASP. Foi, né? Isso tá mesmo. Bom. E aí, Henrique, tirando o pastor e o ministerial dos pastores, o que o Henrique poderia falar que não falaria em outros momentos? Um hobby, algum gosto pessoal, alguma coisa que você gosta de fazer? Pô, vai dizer, nossa, Henrique, olha aí, é humano que nem nós. Só no inverso. Vamos lá, aquilo né? que só fala no inverso. Você poderia falar só pra nós aqui, mais ninguém. Eu gosto de amigos, de estar perto de gente que a gente ama. Família, né, em primeiro lugar.
as crianças. Eu amo crianças Olha aí. pequenininhas, as maiores. Eu amo estar com criança, brincar com eles. Esses dias joguei taco na rua com eles, com os meus filhos e com os vizinhos. Esporte, sempre gostei muito de esporte. Nunca fui um expoente em nada, mas sempre brinquei de tudo. Futebol, vôlei, tênis, bicicleta, natação. De vez em quando a gente pedala um pouquinho por aqui. Coisa boa. Penso que é isso. Amo estar muito pertinho da Bíblia, da Palavra de Deus, estudá-la. Amo o Senhor, a família, as crianças, o esporte. É um pouquinho. Coisa boa, né, gente? Vai ser bom demais essa conversa com vocês. Já senti aqui que nessa leveza e nessa inovação que a gente tem aqui junto ao Inverso, você é sempre bem-vindo com nossos convidados. E já vamos para a caixa. Essa caixa, Malu, eu quero só ver agora o que você, Anny, vai falar sobre ela. Porque aqui é a prova, vocês não sabiam, mas já existe aqui um exercício criativo. E pelo jeito que a produção trouxe. Não tá vivo, né? Vivo não. Pode pular, já teve algumas coisas especiais. Dependendo, muda até o tema. Muda. Nessa hora. Malu e Anny, o Henrique já sabe, pra mim é surpresa, eu também não sei. Sempre gente, a Jaque... eu com bicho, eu saio A Jaque, correndo. a Isa, a Lara ali inventam uns negócios que eu já me matei de rir, às vezes me assustei. Pastora Daisson, lembra da formiga no código aberto? Eu me lembro. Ela rende da até hoje. Eu com formiga. bicho, gente, é involuntário, pastor Henrique. prepare. Eu saio correndo. A cadeira tá travada, então vai ser Socorro. ótimo isso aqui, né, gente? Foca aqui, ó. Vamos abrir, não tem resposta certa, não tem resposta certa nem errada, o que tem é a percepção de vocês em relação ao que isso aqui tem a ver com o tema. Então, tô com medo, a Lara tá ansiosa ali, Lara. Posso abrir? Gente, vai pular. Opa! Não posso ler. Nossa. Tá aqui, ó, é o iPhone, é um celular, temos 167 horas e 47 minutos. De uso. E aqui tem trabalho, família, redes sociais, streaming, lazer, amigos, Deus. Olha, Deus tá lá no final com 1 hora e 11 minutos. E 46 minutos para trabalho. Já senti um recado aqui, ó. Podem olhar. Esse celular é brinde aqui para a equipe também? Não, né? Tá bom. É pro participante, né? Eu A acho gente que a gente leva sempre... no final. Tem mais alguma coisa aqui, gente? Agora aí, ó. Veio esse... Essa é o produto aqui da caixa. O que vem na mente de vocês? Não tem resposta certa nem errada. Só tem a percepção de vocês. Posso começar? Claro, Anny, por favor. Eu vi um vídeo de um pastor americano recente que eu achei interessante o comentário dele. Eu só vi um recorte, né? Não vi o sermão inteiro que ele estava na igreja, mas ele dizia assim: se Deus é alguém com quem você se encontra uma vez na semana, ele não é o teu Deus, ele é teu hobby. E eu achei interessante porque realmente hobby é algo que é esporádico. Até pela área que eu trabalho, desenvolvendo pessoas, treinando pessoas, eu oriento os meus clientes no atendimento individual, dependendo do que a gente está trabalhando, para que eles tenham um hobby. Esse ano eu estou desenvolvendo alguns hobbies com trabalhos manuais. Ajuda a gente a lidar com ansiedade, enfim, é muito bom. E a ciência vem trazendo alguns estudos pra gente que o hobby, ele não pode exceder 8 horas da sua semana. Porque senão também isso pode, na verdade, acabar gerando estresse. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Não, é justamente o objetivo é relaxar. Não é pra Deus estar em 8 horas da nossa semana. É pra Deus nortear a nossa semana, né? Então, quando a gente vê essa tela aqui, eu achei muito interessante o jeito que vocês colocaram. Deus é o último tópico, não é? O último item. E trazendo a fala desse pastor, eu preciso olhar e refletir. Em que lugar Deus está na minha vida? Ele não me pede o primeiro lugar à toa. E uma coisa que tá, assim, martelando na minha cabeça desde que eu soube do tema, é que nós, nessa terra, não teremos respostas para todas as perguntas. Fato. Então, existem algumas coisas que nós podemos, sim, encontrar respostas na Bíblia, que Deus pode falar conosco diretamente, através de pessoas, de sermões, enfim. Mas existem coisas que nós precisamos fazer, no sentido de obedecer à ordem do Senhor, simplesmente porque Ele pediu e ponto. E talvez pode ser que na percepção de um ou de outro não fique muito claro. Ué, mas por quê? Mas qual é o benefício? Mas eu... Só faz e só obedece, porque o Senhor pediu. Tem coisa que a gente só vai entender por completo no céu. Já falei demais. Não, aqui é conversa. Aqui é assim, né, Odailson? Ela acabou citando aqui indiretamente Mateus 6,33. Texto que todos nós conhecemos e vale a pena aqui revisar ele. Diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as outras coisas serão acrescentadas. É importante a gente reforçar nesse momento que o buscar em primeiro lugar não é apenas em uma ordem numérica. Porque Deus poderia estar em primeiro aqui em quantidade de horas. Mas se em segundo tivesse pornografia, e em terceiro tivesse um consumismo desenfreado, e aí por diante, teria alguma coisa errada. Então, quando o texto, e são palavras do próprio Jesus, diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, está falando também de hierarquia. Não é apenas uma questão numérica, mas hierárquica. Ou seja, é o primeiro que governa tudo aquilo que acontece. Então, quando fala busca em primeiro lugar o reino de Deus, está dizendo em relação à ordem, mas também está dizendo em relação à consequência. Ele é o primeiro na ordem, mas ele não é apenas o primeiro na ordem. Ele é o primeiro na ordem que reorganiza toda a nossa vida. Forte, forte isso. E aí, Manu, o que veio na sua mente em primeiro momento? Para uma mãe é muito mais pesado. Porque, além de cuidar da minha vida espiritual, eu preciso ser um exemplo para a vida de duas pessoas. E muitas vezes, em alguns momentos da semana, eu me vejo como muito assertiva. Mas em outros momentos, eu me vejo lá embaixo errando. E nesses momentos, eu vejo que eu não vou alcançar a perfeição. Nem como mãe, nem como esposa. Mas é Deus que completa a obra em mim. E eu sei que, apesar das minhas falhas, as minhas filhas podem, de alguma forma, enxergar o meu relacionamento com Deus. Esses dias, eu tenho um costume muito grande de doar as minhas coisas. E as minhas filhas começaram a gostar e não gostar muito disso. E as coisas começam a sumir, né? E aí ela falou assim: mamãe, o que você tá fazendo com esse vestido? Eu falei: não vou mais usar. Mamãe, não doa, guarda pra mim, porque quando eu for adulta, eu quero usar ele. E aquilo me preencheu tanto. E pensando bastante sobre o tema, Deus me fez pensar sobre isso. Será que a minha filha também quer usar minha vida espiritual? Ela quer usar minha roupa que eu uso? Minha roupa espiritual pra vida dela? Para que lá na frente ela seja como eu? Então, olhando o tema e pensando sobre essa administração do tempo, é mais pesado para mim. Eu sinto um peso grande, mas eu sinto misericórdia também, porque eu sei que os filhos, eles são um desafio para o futuro, não só deles, no sentido de eu estou construindo o caráter deles, mas para que os pais cresçam junto, né, nesse dia a dia. Então, olhando o que a nossa amiga falou, que o pastor também disse, como mãe, e vendo todo esse gráfico que a gente consegue ver, é um pouco mais difícil, porque eu tento acertar, mas não são todos os dias que as coisas dão certo. Quando elas eram mais bebês, eu fiquei em casa por 5 anos. Então, tudo era muito mais fácil. Tinha um horário do culto, o horário da liçãozinha, e uau, eu achava que eu estava super acertando, que eu estava fazendo tudo certinho, conforme as regras, e era isso que ia ajustar a vida das minhas filhas espiritualmente. Mas aí eu voltei a trabalhar, e as coisas começam a cair, porque você perde aquele controle, porque além de mãe, esposa, dona de casa, você precisa sustentar essa espiritualidade. E eu falei antes para eles aqui, eu venho representar aqui os medianos, né? Porque isso, a gente precisa entender que às vezes a gente tem uma expectativa grandíssima e a gente quer seguir e agradar a Deus numa cartilha imensa, preciso estudar a lição da escola sabatina, preciso fazer o ano bíblico, preciso ler o Espírito de Profecia. Então, você tem muitas coisas para acertar. Mas o que eu quero é acertar na leveza, para que as minhas filhas vejam o meu relacionamento com Ele. E não uma mãe acertando regrinhas ou cumprindo regrinhas, mas que elas vejam o meu relacionamento. E olhando isso, eu penso, como que elas vão enxergar? E me veio uma situação de quando nós mudamos para cá. E eu já sabia que o nosso gato, que morava conosco há 9 anos, ele iria sumir porque ele morava em apartamento com a gente. E nós mudamos para casa.
E esse gato é muito querido, ele veio antes delas, ele acompanhou a chegada das duas. E eu falei, Senhor, eu tenho certeza, ele vai se encontrar finalmente com a liberdade e vai partir, ele vai desbravar os telhados e os muros, né? E foi isso que aconteceu. E quando ele sumiu, minha filha, a mais velha, né? De 8 anos, a Alice, sentiu muito, justamente porque ela acompanhou mais ali o relacionamento com ele. E eu olhei pro meu marido e pensei, não vai voltar mais. Ele não tem essa malícia da rua, ele não conhece outros gatos, não sabe nem atravessar uma rua, né? Vivia em apartamento. E eu pensei, e agora? O que eu vou falar pra ela? E ela, mãe, cadê o Mani? Cadê o Mani? Eu falei, filha, me veio uma ideia. Eu acho que o Mani casou. E encontrou uma gata. E foi morar com essa gata. Porque eu fiquei com muita dó de dizer que possivelmente ele poderia ter morrido ou que ele não ia voltar mais. Mas, mãe, ele tem que morar comigo, não é com a gata. Então, aquilo mexeu comigo e eu vi um desespero nela. E aí, Deus te cutuca, assim, fala de mim. É agora. Eu falei, mas tem um jeito. Se você pedir pra Jesus, ele pode trazer o seu gato de volta. É mesmo, mãe? Eu falei, é mesmo. Então, durante 4 dias nós oramos. Primeiro dia, cadê o Mani? O Mani não vinha. Mãe, é hora de orar, é hora de orar. E a minha fé estava lá embaixo, porque eu pensava, não vem, não vai voltar de jeito nenhum. E eu não quero que Deus decepcione ela, mas vamos lá. 4º dia, meu marido sai de casa e não me diz para onde vai. E ele volta com uma caixa, a caixa do meu gato. E dentro, o meu gato. E eu fiquei chocada. E ela não tinha voltado da escola ainda. Eu falei, da onde? Como? Porque nós reviramos as ruas, os quarteirões e nada dele. Ele falou, eu não sei, eu fui tocado, entrei no Facebook, ele nem é de entrar muito no Facebook, e achou um grupo de animais perdidos. E ele falou, e ele viu um siamês, ele falou, é o meu gato. Gente. Ele foi atrás do gato, mas já tinham pego o gato, porque uma outra família havia perdido também o siamês. E aí, o resgatador falou, olha, provavelmente não é o gato da outra família, porque ele não está adaptado lá com uma casa. Por que você acha de ir lá? Meu marido foi e realmente era o meu gato. Então, quando ele voltou e minha filha viu, ela falou, Jesus responde a minha oração. Então, aquilo me pegou de um jeito tão forte que ela acabou até tentando usar ali esse momento de oração para tudo. Mamãe, e se eu pedir tal coisa? E se eu pedir tal coisa? Ele vai me responder? E agora, mamãe? Eu falei, calma. Deus responde com sims, mas os nãos também acontecem na nossa vida. Então, o que eu quero é não perder essa leveza de apresentar Deus nos momentos do dia a dia. Não só ali como uma cumpridora de regras ou uma crente que vai à igreja e que segue, né, a cartilha toda. E que Deus me dê essa sensibilidade e perdoe as minhas falhas. E, novamente falando, para uma mãe é muito mais pesado, é muito mais difícil. Porque eu sei que eu e o pai dela, nós somos o exemplo. Eu estou representando a imagem do Criador para ela. Então, eu estou construindo o relacionamento dela lá na frente com Deus. Então, realmente, é uma mega responsabilidade para mim. Olha, o Rodriguinho não tá na mesa, mas ele tá aqui no inverso. Ele apareceu na história. Não é? Né? Ele que cuida do som, tá ouvindo que nós estamos gravando ali Ele tá tudo? escutando tudo lá Eu ia embaixo. perguntar como que a Malu aguenta, né? Cuidar das crianças até é fácil. O problema é aguentar o Rodriguinho, né? É como controlar o tempo com ele. Mas quando né? a gente fala de tempo, acho que é inevitável a gente não pensar em família, né? Talvez seja o ponto que mais nos fira, nos machuca em relação às reflexões sobre o tempo, né? Eu estava ouvindo a Malu e lembrei, ano passado, eu estava terminando de escrever um artigo e aquilo estava consumindo e com prazo chegando. Sim. E bate a Giovana na minha porta e fala assim, papai, você quer andar de bicicleta comigo? Delícia. E o artigo, ele tinha relação com família, tinha relação com tempo, e naquele momento, aquele pedido, eu falei, quero, filha. Eu deixei tudo por ali 15 minutos e comecei a andar com ela. Ela estava aprendendo, eu ia atrás correndo e segurando a bicicleta, tirava a mão, colocava. Aí passei por uma senhora do condomínio. Ela falou, ô pastor, você corre também? Eu falei, olha, irmão, eu tô correndo atrás da minha filha. E ela falou assim, indo embora já, isso enquanto eu corria, né? Ela se distanciando, ela falou assim, aproveita, passa rápido. E eu fui lembrado que junto com o tempo,
passam as oportunidades. O tempo ele é invisível, ele é intocável, ele é insubstituível. Não é possível você pará-lo, não utilizá-lo, não é possível reciclar o tempo. Ele passa. E juntamente com o tempo, as oportunidades. Claro. Algumas elas nunca mais voltam. Por isso, quando eu te ouço, Malu, associando o tempo às crianças, eu valorizo tanto isso, e eu acho que é uma conexão que a gente sempre tende a fazer, porque aquilo que a gente atribui o maior valor depois de Deus é para nossa família, são as pessoas mais próximas que o Senhor nos confiou. E em alguns momentos, por serem os mais próximos, podem ser também os mais negligenciados. Sem dúvida. A gente pode até, de alguma maneira, romantizar a escassez do tempo que a gente dá para eles, dizendo o que importa é um tempo de qualidade. É claro que a qualidade é importante, mas a quantidade também é importante. Imagina você falar para um chefe, falar assim, olha, a partir de semana que vem, chefe, eu vou trabalhar com muita, mas vai ser 1 hora por dia. Imagina você falar assim pro seu corpo, né? Ó, a partir de hoje eu vou dormir na melhor cama e mais cara do mundo, mas vou dormir 2 horas por noite. Exatamente. Então, a qualidade ela é importante? Ela é importante. A quantidade também tem a sua importância. A gente não pode descartar completamente a importância da quantidade também. Até porque, num contexto de criança, nada substitui a presença do maior vínculo afetivo para uma criança no seu processo de desenvolvimento humano. E o maior vínculo afetivo é pai e mãe. Então, por isso que essa reflexão é tão importante e a gente sempre deve fazer. A gente, como falei, a gente pode tentar amenizar a nossa consciência, a gente pode tentar até romantizar, dizendo que a falta de tempo é pelo excesso de trabalho, até mesmo para cuidar da família e por diante. Todos nós, sem dúvida, temos muitas atribuições e temos muito trabalho também. Mas, em alguns momentos, pode ser que o excesso, e normalmente o excesso ele revela uma escassez. Em alguns momentos, o excesso de trabalho ele pode revelar uma escassez de patrimônio, de bens materiais, que sem eles, de fato, a família vai passar fome, vai ter dificuldade, não vai estudar e aí por diante. Mas em alguns momentos, o excesso de trabalho ele pode revelar a escassez de relacionamento com Cristo. Porque aquilo que está tomando o nosso tempo não é uma necessidade em si, mas é a presença de desejos não santificados, que nos levam a correr como um louco atrás de tanta coisa nessa vida como quem corre atrás do vento. E aí a ausência do tempo. A ausência do tempo para o cônjuge, a ausência do tempo para os filhos, a ausência do tempo para um cuidado com o pai, com uma mãe que já não visita há muito tempo, a ausência do tempo em diversas áreas. Eu vou concluir aqui, que já acabei falando um pouco mais do que gostaria. Uma pergunta, uma frase, na verdade, que eu nunca ouvi de uma pessoa que eu visitei no hospital nos últimos dias. A gente visita algumas, né, Odailson? Às vezes as pessoas estão vivendo suas últimas horas, vamos fazer uma unção. E uma frase que eu nunca ouvi foi a seguinte: eu queria ter passado menos tempo com a minha família. Eu nunca ouvi essa frase. Não. Eu queria ter passado menos tempo no meu relacionamento com Deus. Mas o contrário eu já ouvi muito. Eu queria ter trabalhado menos, eu queria ter me distraído menos com isso, eu queria ter ido menos em festa, eu queria... Então, quando eu reflito nisso, entre a escassez de tempo, o excesso das atividades, a escassez talvez de Cristo, a maneira como eu organizo e entendo aqui dentro é que o relacionamento correto com o tempo ele é precedido pelo relacionamento correto com Cristo. Quando nós nos relacionamos com Cristo, isso reorganiza a maneira como nós nos relacionamos e administramos o tempo. Maravilhoso. E aí, Anne? Eu procurei, eu tenho muitas frases que eu vou salvando no meu celular, meu bloco de notas que eu gosto, né? Tenho algumas dos sermões do pastor Henrique, quando era ovelha dele ali no NASP, eu ficava anotando no celular. Eu, infelizmente, não achei, eu não sei essa frase de cor, mas é do pastor Robson Aleixo, que a frase diz algo nesse sentido. Você só passa o dia sem Bíblia porque você acha que dá conta de viver sem Deus. E eu falei, essa frase me confrontou, me pegou de uma forma, eu falei, mas não é que é verdade?
E eu gostei da fala do pastor Henrique agora logo aqui no início, né? Falando da ordem, né? Que não é só ordem numérica, que não adiantaria nada se Deus estivesse com muitas horas de relacionamento, se em segundo lugar estivesse um gasto desenfreado, pornografia, o que quer que seja. Eu creio, e claro que vocês como pastores podem me corrigir, porque por certo terão mais conhecimento disso do que eu, mas eu creio que na medida que a gente vai obedecendo aquilo que Deus nos pede, algumas coisas entram na perspectiva correta, se não todas, porque como eu disse, tem coisa que a gente só vai entender no céu mesmo, mas as coisas vão se ajustando na prioridade certa. Essa última fala do pastor Henrique me lembra o seguinte: o tempo é o único recurso que não é reembolsável. Ele não volta, não tem o que você faça, não há o que você possa fazer. Você pode recuperar um dinheiro que a sua empresa quebrou, você pode, resgatar um casamento que está em crise. Você pode muitas coisas, mas o tempo não tem nada que você possa fazer que você poderá resgatá-lo ali no final. Não tem como. E tá na Bíblia, né? Senhor, me ensina a contar os meus dias de forma sábia. Deixa eu olhar. Às vezes, assim, pra mim, como eu trabalho muito com a internet, o risco é muito grande de ficar no celular um tempo desnecessário. Não, eu entrei pra selecionar um vídeo, pra baixar um não sei o quê, pra uma palestra. E aí, daqui a pouco eu tô onde? Se eu não cuidar, se eu não vigiar, se eu não prestar atenção. Então, é assim, o que eu tô fazendo com o meu tempo? E a fala da Malu também me lembra, completando com essa fala do pastor Henrique, né, de Deus estar sim em primeiro lugar, mas nos ajudar a organizar a nossa vida. Você, como mãe, me lembrou a minha, que eu tenho uma imagem muito clara da minha mãe, já falei isso pra ela algumas vezes quando eu era criança, que a primeira coisa, na verdade, que eu via minha mãe fazendo quando ela acordava era orar. Fosse no chão do lado da cama, fosse em cima da cama. Eu tenho essa imagem muito clara pra mim, assim, muito clara. E ela nunca virou e falou: filhinha, vem aqui, por favor, no quarto da mamãe pra ver a mamãe orando quando ela acorda. Não era isso. Ela ajoelhava e orava. Eu cresci vendo isso. Então, isso pra mim isso é importante. E outra coisa, né, quando eu era criança, eu tinha bronquite. E depois, quando eu cresci, cerca de 11 anos pra cá, na verdade, eu tive um problema de saúde muito sério no pulmão, que infelizmente me levou pro hospital algumas vezes. Não teve uma vez, gente, não teve uma vez na vida que a gente foi pro pronto-socorro que a minha mãe não saísse com a Bíblia embaixo do braço. Mas não teve uma. E eu tenho isso também. E mesma coisa, ela nunca virou pra mim e falou assim: Anne, se algum dia você for pro hospital, minha filha, leve sua Bíblia contigo. É importante. Não tinha isso, não. Lá do quarto dela, ela falava: filha, pegou, não importava se era 3 da manhã ou 2 da tarde, filha, pegou a carteirinha do convênio, tô pegando a chave do carro. A hora que eu chegava na sala, quando a gente morava em apartamento, que fosse ou quando era criança, era ela, a bolsa e a Bíblia. Porque o tempo que ela ficasse esperando a gente ser atendida, minha irmã, eu, o que quer que seja, ela tava lendo a Bíblia. Então, isso me mostra que de repente a gente saiu 6 da manhã para um pronto-socorro. Então, não foi a primeira coisa que ela fez no dia. Naquele momento, não teve como. Era uma urgência médica. Agora, me lembra, quero ler para vocês, Deuteronômio 4:29. De lá, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. A minha mãe, naquele momento, estava buscando a Deus de todo o coração e de toda a alma. Então, enquanto ela estava ali, claro, orando para que eu melhorasse, ou a minha irmã, a inalação para a filha com bronquite funcionasse na infância, para que a filha, o que quer que seja, ela está buscando a Deus naquele momento. Mas isso também me lembra, e por favor, gente, não estou colocando minha mãe no lugar de santa, estou contando da minha experiência, do que eu vivi. E por certo, a gente pode ter outras experiências, e quem nos ouve também aqui, mas isso me lembra também o seguinte: uma frase que não é minha, eu não sei de quem ela é. E eu gosto dessa frase que diz assim: não se estabelece bases em tempo de guerra. Ou seja, é no dia a dia que eu preciso buscar o Senhor, é constantemente que eu preciso buscar o Senhor, e é constantemente que eu preciso buscar o Senhor como a primeira coisa do meu dia. Porque isso, na minha visão e pela minha experiência, facilita quando as guerras aparecem. E elas vão aparecer.
Então, Jesus deixou escrito, no mundo tereis aflições. Não é, Anne, se você tiver um problema de vez em quando. Pastor Odailson, se surgir uma aflição. Pastor Henrique, se surgir um desconforto. E quando eu cito esse verso, às vezes em algum sermão, alguma coisa, eu falo, gente, a aflição não é probleminha. A aflição não é coisa pouca. Eu tenho certeza que não foi à toa que ficou essa palavra Jesus tendo usado assim. Então, a gente vai ter uns perrengues na vida, uns negócios duros. Só que na medida que eu constantemente estou buscando ao Senhor, eu estou obedecendo a Deus, eu estou fazendo o que Ele me pede, mesmo que eu não entenda, mesmo até que num primeiro momento eu não queira, quando os desafios chegarem, e eles chegarão, eu imagino, e pelas minhas experiências, a gente passa pelas tempestades, ainda que chorando, um pouco mais tranquilo. E eu lembro numa das tempestades, assim, da vida, um grande amigo falando assim, gente, se Jesus tá no barco, aí eu imaginei que ele fosse falar o que eu já escutei muita gente falando, você pode descansar, fica tranquilo. Ele virou e falou o que eu nunca tinha ouvido até então. Gente, se Jesus tá no barco, que era eu e um grupo de amigos, né, da igreja, um problema que a gente estava enfrentando na igreja, ele falou, vocês já pararam para reparar que Jesus no barco, ele tava dormindo? A gente, Fernando Rochael, inclusive, não sei se vocês o conhecem. Ele canta, né? Isso, também é cantor. A gente, e daí, Rocha, gente, se Jesus tá dormindo, deita e dorme do lado dele. Porque ele é o dono das ondas, ele é o dono do mar, e se ele consegue dormir na tempestade, a gente pode experimentar isso também. Eu falei, caramba, por essa ótica eu não tinha olhado ainda. E aí eu pergunto a vocês, tá evidente aqui nossa conversa sobre Deus, prioridade, acima de tudo, não só na ordem, mas também na quantidade, na autoridade. Alguém que está desorganizado. Vamos pensar assim, temos um tempo aqui. Eu sinto que a minha vida não está na ordem, tá? Como é que vocês podem, ou vocês já viveram momentos para tentar aprumar? Porque a gente está aqui jogando aquela ideia, né? Gente, tá na cara. A vida depende de Deus em primeiro lugar. Discutir, acabou. Esse assunto fechou. Agora, eu tô longe de conseguir acordar, então não posso nem ligar o celular, já tenho que começar a orar. E eu não consigo ser igual a mãe da Anne, eu não consigo dar conta nem de 2 filhos. Imagina agora colocar a vida devocional no meio. Como é que a gente pode ajudar alguém que não está ordenado no seu tempo? Então, organizar o tempo para ainda ter, mais do que tudo e antes de tudo, Deus. Vou falar com o professor. Experiências. Quando eu quero a atenção dos meus alunos, eu preciso tirar da frente deles tudo que distraia eles. Então, quando eu entro em sala de aula, a primeira coisa que eu peço é fechem os estojos, guardem lápis, borracha, apontador. Nossa, há quantos anos eu não ouço essa frase, gente? Numa sala de aula, gente, né? Papéis, tesoura, porque eles têm uma tendência à distração. E eles não vão reter aquilo que eu falo. E eu vou me frustrar também. E, consequentemente, eles não vão aprender aquilo que eu quero passar. Então, me vejo também como aluna de Deus, com uma mesa cheia de materiais. E aquilo tudo me distrai. E Deus me pede, fecha o teu estojo. Fecha o teu estojo, guarda teu lápis. Porque agora é a minha vez. Se você precisa me olhar, precisa me ouvir, precisa falar comigo. E quando eu vejo a Anne falando da mãe dela, eu penso, que privilégio alguém nascer na igreja e ter um exemplo de comunhão. Um exemplo de uma pessoa que vivia agarrada com o mestre. Porque ela usa isso como referência para a vida dela. Sim. Quando as coisas estiverem caindo e as tempestades chegarem, ela vai lembrar de alguém que foi o exemplo dela. Hoje eu estava sentada na escola, minha filha veio e se aproximou de mim, era a hora do lanche, e eu estava comendo o meu lanche com a perna cruzada. Então, ela sentou perto de mim, cruzou a perna e comeu o lanche dela. E eu pensei, meu Deus do céu, eu sou exemplo o tempo todo, tanto ruim quanto bom. E eu tenho em mim absoluta certeza, me analisando, de que hoje eu tenho dificuldade, talvez, de me abrir com Deus. Claro que eu tenho noção de quem Ele é, mas de me abrir abertamente, porque eu não tive um exemplo. E o exemplo é tudo. E porque me foi tirado a oportunidade do relacionamento paterno. Então, para quem não teve exemplo e para quem não teve um bom relacionamento com seu pai, que é uma figura primordial para que Deus
seja instalado, né, na nossa mente como amável, acolhedor, provedor, é muito mais difícil. Então, eu me pego olhando para essas pessoas que estão começando agora e que não sabem por onde começar. E eu lembrei de uma lição da minha filha, que diz assim, tinha umas regras de como começar uma oração. Primeiro você honra a Deus, fala sobre a grandeza dele, depois você pede perdão pelos seus pecados e depois você pede. Agradece e depois você pede. Eu falei, nossa, para uma criança, imagina, se você aprende isso desde pequenininho, quando você chega na vida adulta, você chega com um diploma. Olha. É maravilhoso. Mas e quem entra agora? O que faz? Porque eu me pego muito no sentimento. Eu espero sentir para querer fazer alguma coisa. Então, muitas vezes eu me pego assim, eu não tô com vontade, eu não quero. Eu tô cansada. Porque a gente quer sentir Deus, a gente quer sentir, a gente quer ter esse sentimento de anseio pela palavra, de anseio pela presença dele. Só que a batalha é espiritual. Além do meu querer, também tem um outro ser que está lutando para que eu não entre em conexão com Deus, de forma alguma. Posso pôr uma pimenta nessa conversa? Posso. Pode. A fala da Malu, né, de eu quero sentir Deus, que é a fala de muitos de nós, né, de muitos cristãos a despeito de religião. Eu quero sentir Deus. Já faz alguns anos que eu percebi isso. Não tem um lugar da Bíblia que Deus promete. Olha eu aqui, doida, arriscando na frente de pastores. Mas ok, essa informação, tá? Não tem um lugar da Bíblia que Deus me promete que eu vou sentir a presença dele. No sentido de a minha vida toda. Não tô te atacando, eu entendi o que você quis dizer. Mas a gente tá juntando informações. Deus não prometeu na Bíblia, Anne, você vai sentir a minha presença todos os dias. Não, não teve essa promessa. A promessa dele, pra mim, que inclusive lá em maio de 2014, quando eu cheguei no hospital morrendo, virou meu segundo verso preferido, é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. O que Deus promete pra gente é que ele está conosco. Ele não promete que a gente vai sentir tudo o tempo todo. E aí, o risco para muitas pessoas, muitos de nós, e talvez para mim em algum momento da vida também, é que a gente quer fazer o culto diário e todo dia a gente quer uma experiência sobrenatural. Eu quero a sensação do Hopi Hari, pastor Henrique, descendo a montanha-russa. Eu não sou de montanha-russa, tá, gente? É só o exemplo. Aquele gelinho no estômago. Eu vou falar um negócio particularmente, é só eu aqui, nenhum dos três tá dizendo nada, tá, gente? Eu, Anne, tem uma fala que no mundo em que vivemos atualmente me incomoda muito na internet. A gente tem muitos cristãos de religiões diversas hoje falando em Deus, enfim. E isso é bom em certa medida. Sabe por quê? Porque se a gente pega uma pessoa que tá menos relacionada com Deus, ela abraça o que passa na frente dela. Tudo vira o galho da salvação na correnteza. Uhum. E qual é a fala que me incomoda muito atualmente? A pessoa abre a câmera, pastor Daílson, pastor Henrique, e aí ela começa assim, Malu. Ai, gente, eu vim falar pra vocês aqui um negócio que eu senti de Deus no coração. Mas tá todo mundo sentindo de Deus no coração? Então, assim, o problema tá comigo há 43 anos de vida que eu não tô sentindo todo dia. Então, eu tô precisando desse roteiro, pastor Henrique, pastora Daí, se vocês tiverem alguma coisa na União pra me mandar depois, qual é o roteiro do sentir o quentinho no coração, eu tô precisando. Porque, de verdade, não é assim. Tem dia que eu tô buscando a Deus por obediência. Tem dia que eu tô parando pra ler a Bíblia, que foi um combinado que eu fiz comigo, porque ainda que eu não queira, é isso que eu preciso. Ele é meu fôlego de vida. Eu tô buscando porque é dele que eu preciso pra estar viva, pra ser uma esposa boa pro meu marido, uma filha boa pra minha mãe, uma tia boa pros meus sobrinhos. Que se qualquer outro caminho, eu tô numa cilada. Então, muito se fala do quentinho no coração, do sentir, não sei o quê, do que... Eu não tô dizendo que Deus não fale conosco, por favor. Deus já falou comigo algumas vezes de forma muito clara. E como diz minha mãe, às vezes com alguns assuntos, falando, Elise, Deus fala com você de uma forma que, assim... Tem vezes que eu sei que é o Senhor nitidamente falando comigo, fora da Bíblia. Agora, não é todo dia. Não é todo momento. Sim. Tem dias que nós estamos nos relacionando com Deus, fazendo o nosso culto, o nosso devocional, como muitas pessoas dizem hoje, e fazendo isso no início do dia, como eu falei aqui, por obediência e porque a gente tá
colocando os tijolos na casa. É mais esse tijolo. Eu quero um pouco mais. Eu quero ter a alegria do Senhor em mim. Eu preciso do batismo do Espírito Santo. Senhor, eu tô pedindo porque eu tenho necessidade. Então, eu acho que é uma linha muito tênue, porque às vezes as pessoas querem muito a experiência, entende? Até porque a gente vive num mundo que tudo se fala sobre experiência. Sim. As pessoas não estão comprando uma bolsa, elas estão comprando uma experiência. Não estão comprando um iPhone, é uma experiência. E tem realmente umas empresas que fazem umas experiências que você fala: uau, isso é maravilhoso. O céu é maravilhoso. Mas se eu ficar comparando o que eu tenho e o que eu não tenho com base bíblica, com a experiência do iPhone, e se eu coloco isso aqui em primeiro lugar, ou qualquer outra coisa que seja, a minha cabeça vira uma bagunça. Perfeito. Ô Dailson, eu tô começando a ficar preocupado com o tempo, já que a gente tem ainda de programa e produção. Tá tudo certo. Bom, vou reagir aqui um pouquinho à fala da Malu junto com a da Anne. A Anne citou uma promessa linda, e a gente tem que se apegar a ela. Deus disse: eis que estarei convosco todos os dias. Devemos lembrar o contexto dessa promessa. Isso é para aqueles que vão, está dentro do ID, para aqueles que o aceitaram. Se você vai para o Salmo 145, verso 18, diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acolhe a vontade dos que o temem, ouve o clamor e ele salva. Então há uma necessidade de invocá-lo, de buscá-lo. Invoca-me e eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, e aí por diante. Poderíamos citar outros textos. E aí eu quero usar um exemplo prático. Você falou assim de uma orientação prática e eu quero usar uma utilizando a pessoa de Cristo, que para mim é para todos nós certamente o exemplo supremo, o maior. Ninguém teve uma missão tão grande como a dele, um fardo tão pesado como aquele que Cristo ele colocou em seus ombros. E tem uma história lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 12. Eu vou ler apenas o finalzinho dessa história, apesar dela ser pequena, são 5 versos, mas apresenta a história da cura de um leproso. Jesus ele estava passando por uma das cidades, um homem todo coberto de lepra, e essa expressão coberto de lepra, Lucas é o único que utiliza, era um médico, para evidenciar o estágio dele. Já estava com uma lepra bem avançada. A gente não vai descrever aqui a questão da lepra, doença quão terrível era naquele tempo. Começava a decompor as extremidades do corpo, apodrecer, caíam partes do corpo e aí por diante. E aquele homem, ele desejava ser curado. E ele pede para Jesus purificá-lo. E Jesus faz algo, Jesus cura aquele homem, e Jesus usou o inverso aquele dia, viu, Dailson? Porque Jesus curou muitas pessoas sem tocar, mas o leproso que não deveria tocar, o texto fala que ele toca. Jesus pode tocar qualquer coisa para purificar, até o nosso coração sujo e impuro. Aquele homem é curado, Jesus orienta, vai ao sacerdote, se apresenta, mostra. Assim regia o regulamento, a regra, as leis cerimoniais, para ele poder ter a liberação para voltar para o convívio da sua família, trabalho e por diante. E Jesus dá uma orientação, não conta para ninguém. E tem um porquê desse silêncio messiânico que um outro dia a gente fala sobre ele, mas esse homem, de alguma maneira, ele não aguenta, né? E o verso 15 fala assim: porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Ou seja, alguém contou, não foi Jesus, porque Jesus pediu para não contar. E o texto fala assim: e grandes multidões, não eram só multidões, grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Eram necessidades reais. A multidão queria ouvir Jesus, queria ser curada. O que Jesus faz? O próximo verso, ele espanta a gente, porque o próximo verso diz assim: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Parece num primeiro momento que Jesus está fazendo um descaso. A multidão, grandes multidões estão procurando Jesus, elas querem cura, elas querem ouvir as palavras de Jesus, e o texto fala: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O que Jesus está fazendo aqui nesse texto? Jesus está estabelecendo limites. E uma pessoa que não consegue estabelecer limites, ela nunca vai organizar o seu tempo e colocar em primeiro lugar aquilo que é primeiro lugar. Jesus está estabelecendo limites para proteger aqui 2 disciplinas: solitude e oração. Ele está protegendo o seu tempo de comunhão com o Pai. E por que Jesus faz isso? Se você vai para o Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 10, nós encontramos Jesus dizendo o seguinte: Evangelho de João,
capítulo 14, verso 10, diz assim: Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. O que aquelas pessoas queriam? Elas queriam as obras de Jesus. Elas queriam as palavras de Jesus. Mas no ministério terrestre de Jesus, ele dependia completamente da comunhão com o Pai para dar as palavras que elas precisavam e para a realização das obras. Então Jesus ele estabelece limites para proteger o momento de comunhão, o momento dele de relacionamento com Deus. E se nós não estabelecermos limites para proteger isso, nós vamos falhar. Nós não teremos. E é importante lembrar que quando a gente estabelece limite, imagina um poço, né? Você não coloca cerca na borda do buraco. Você coloca cerca sempre antes. Você coloca 1 metro antes, 2 metros antes. Tem uma margem. Então, quando nós estabelecemos limites para cuidar do nosso relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com a família, é importante estabelecer um limite de maneira que haja uma margem. Por quê? Porque vai acontecer o que é imprevisto. Vai sair daquilo que é planejado. Vai sair o inesperado. E se a cerca estiver em cima do buraco, quando o inesperado acontecer, você cai no buraco. Então, é importante nós estabelecermos limites. Bom, tá muito claro. Relacionamento com Deus é prioridade. Como que eu protejo isso? Eu tenho que estabelecer um limite. Qual é o tempo que eu vou utilizar para isso? Em que momento do dia? Se a gente não estabelecer limites para isso, a gente vai constantemente ultrapassar, cair no buraco. E a gente vai viver na escuridão de uma vida espiritual onde não há relacionamento porque não houve limite para ser protegido. É a mesma coisa de você pedir para alguém cuidar de um terreno e não falar para ele qual que é o perímetro, onde que fica a cerca do terreno. Fala, eu cuido, mas qual é o terreno? Cadê a cerca? Não, não tem cerca, cuida desse terreno para mim. É impossível. Você vai viver como um louco o tempo inteiro. Porque os limites, eles nos definem. Existe um livro que recomendo, um livro muito bom, que diz assim, o nome dele é Limites. Quando dizer sim, quando dizer não, assumindo o controle da vida. Lá ele explora essa ideia dos limites. Então, um conselho prático, ao meu ver, seguindo Cristo Jesus, é estabelecer limites. Jesus ele tinha a maior missão, tinha o maior peso. Ele não esperou não ter peso ou não ter demanda, porque elas são infinitas. Jesus tinha muita gente procurando ele, mas ele estabeleceu o limite e ele protegia o limite porque era isso que faria com que ele cuidasse daquelas próprias pessoas. Que bênção, gente, que bênção. Vamos lá, vamos fazer uma fotinha nossa, do nosso grupo ali, equipe de produção, e só aproveitando o tempo com vocês aqui. Anne e Malu, essa é uma foto que a gente faz ali de maneira bem caseira ali, pra gente guardar no mural, onde todos que vieram participar fazem parte de um mural. E vocês vão fazer parte do nosso episódio Tempo. Vamos lá. Legal, legal. E ó, Muito bom. presente do inverso, a canequinha, tá? Vocês vão ganhar uma canequinha. Ah, sério? O Henrique já ganhou, então Não, agora não. ele já recebeu. Ele pode doar a dele. Então já veio, vamos aqui, vocês recebem lá na saída. Olha só. Gosto de ir pra parte final com o que é o que bom, que pena e que tal. Tanta coisa pra falar de tempo, vamos ter que ter mais tempo depois, né? Mas aqui, vocês fiquem à vontade. Que bom o quê? Alguma coisa sobre o assunto que falamos. Que pena. Qual que é um recado que vocês podem dar? E o que tal é olhando ali para a câmera e dando um super recado de apelo para o pessoal que está acompanhando o inverso especial de hoje sobre tempo. Começando, Anne, vamos lá. Eita, eu escolho um desses três. Não, os três. Eita, tem que falar os três. E rapidinho, ó. Que bom, que pena e que tal? Que bom. Que bom começar o dia com Deus e isso, com o passar do tempo, fica cada vez melhor. Amém. O outro é que pena. pena. Que pena pelos dias que eu errei nisso. Olha. Que, como eu mesma disse, né? O tempo é um recurso não reembolsável. Eu não tenho como voltar. Mas eu posso aprender com aquilo que eu errei, nas coisas que eu posso melhorar. E o último é o que tal? Aí é teu apelo ao coração ali, né?
Vou pegar o gancho do limite do pastor Henrique e que tal você estabelecer hoje um limite saudável para preservar o seu relacionamento com Deus? É impossível a gente se aproximar de Deus e não melhorarmos enquanto pessoa e nos nossos relacionamentos. Então, que tal hoje você organizar teu tempo, organizar o livro que você vai ler espiritual, o livro da Bíblia, o estudo bíblico que você vai fazer, que hora você vai dar lição para melhorar ainda mais como pessoa nos teus relacionamentos como profissional. Fazer isso hoje, algo prático. Obrigado, Anny. Vamos lá, Malu. Que bom, que pena e que tal? Que bom que Deus me resgatou ainda na adolescência e me deu exemplos de pessoas que me preencheram e que levo até hoje. Quero falar da Dona Maria, aqui, que foi minha chefe de setor ali no IASP, chefe da lavanderia. E Dona Maria foi uma das primeiras pessoas que eu pude ver a palavra prioridade. E ela não deixava passar o culto. Quando nós chegávamos ali para trabalhar, ela sempre abria a Bíblia. E eu nunca vou esquecer de um hino que todos os dias Dona Maria cantava, que era Meu Refúgio Está no Monte. E a música, eu vou cantar, mas cuidado, desculpa a desafinação. E a música diz: Meu refúgio está no monte, onde posso descansar e beber da limpa fonte de água pura e salutar. E minha parte preferida: bem cedinho e de tarde, sempre vou me refugiar. Vou subindo para o monte, a beber da limpa fonte, bem cedinho e de tarde, vou com Cristo me encontrar. Dona Maria, muito obrigada. Te amo. Ela foi meu exemplo. E hoje, minhas filhas sabem essa música e eu espero que eu seja uma Dona Maria para as minhas filhas. Então, que bom que Deus me deu a Dona Maria. Tá bom. E que pena pela minha teimosia. Que pena pela minha falta de organização. E que tal eu fechar o meu estojo e guardar meu lápis, a tesoura que tanto me distrai? Forte isso. Obrigado, Malu. Bom, antes de irmos para o pastor Henrique, claro, quero pedir para você deixar teu comentário, dar aquele like especial, aquela curtida, falar do inverso por aí, porque olha que papo bacana, que conversa especial que a gente está tendo hoje aqui sobre o tempo, prioridades, limites e como você construir uma vida saudável tendo Deus não apenas como primeiro, como tudo, como sempre. E nisso a gente sabe que esse é o caminho da eternidade, né? Pastor Henrique, que bom, que pena e que tal? Que bom é conhecer o Senhor. Essa é a prioridade. Olha. Inclusive, quando a palavra prioridade ela surgiu, ela vem do latim, ela não era utilizada no plural. Prioridade significa aquele que vem primeiro, aquilo que vem primeiro. Segundo alguns estudos que eu fiz, a partir do século XIX, começou a ser utilizado no plural. Mas o sentido original, isso vai até contra a etimologia dela. Porque prioridade é aquilo que vem primeiro, não tem como ter 10 prioridades. Perfeito. 15. Hoje a gente coloca, essas aqui são minhas 10 prioridades. Mas prioridade é aquilo que vem primeiro. E o que vem primeiro é o Senhor. Ele é a origem. Ele estava no início. Ele estava quando nada existia. Que bom conhecer o Senhor. Que pena, né? Que pena. Eu tinha separado alguns textos. Eu também. E eu falei assim, esse aqui é o principal. Que pena que o tempo acabou. Que tal se o Odailson fosse misericordioso? Já tô indo para a terceira. E me deixasse ler esse texto. Leia, meu amigo. Eu vou ler, meu amigo. Aí, ó. Esse texto aqui, ele é precioso, tá em Efésios, capítulo 5, verso 15 a 17. Diz assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Esse texto aqui a gente poderia passar um outro inverso falando sobre ele. Mas o que ele está dizendo é que a utilização correta do tempo não está só
em criar proteção contra os ladrões do tempo. A preocupação com o tempo surgiu muito antes da internet, da globalização, e é muito importante tomar cuidado com os ladrões do tempo. Mas a utilização correta do tempo não está relacionada só em não perder tempo com aquilo que é algo mal ou ruim, mas saber onde aplicar e utilizar corretamente o tempo. Ele está dizendo que só é possível fazer isso compreendendo a vontade do Senhor. Que tal se nós procurarmos, a partir de hoje, conhecer mais a vontade do Senhor e assim utilizar o tempo como uma reação da pessoa de Cristo em nossa vida? Amém. Bom demais, gente. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, produção, pela escolha desse tema. Convidados aqui muito bacanas. É o inverso. Aqui você já sabe que no mundo de ponta cabeça, pensar de um jeito invertido, a gente economiza tempo com Deus e a gente põe as coisas na direção do céu. Então você comenta, você dá o like, você compartilha, você vem com a gente. E que tal agora você, exatamente depois dessa conversa, fazer uma autoanálise, põe no papel suas prioridades, que se transforme numa única prioridade. Gostei disso, não tem plural. E a gente avança sempre juntos, tá? Com esse grupo tão bacana, nossos grandes convidados, bom demais, equipe de produção. Estamos juntos e olha, que venha mais programas, que venha mais Inverso. E a gente fica por aqui, gente, sempre juntos até o nosso próximo programa, Inverso no Ar, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.